O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram, quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. É o que nosso Senhor fala, dirige esta palavra consternado a esse povo, né, a essa geração estranha, escolhida por Deus para acolher o Salvador no seu meio. Pedem a ele um sinal, mesmo ele tendo realizado tantos, né? Ele acabou, nesse capítulo que nós lemos, capítulo 11, Cristo acabou de expulsar um demônio mudo na frente de um monte de gente. Ainda diz que eles ficaram ainda admirados com aquele ato de Cristo. Mas na insistência do coração endurecido deles, eles continuam a querer atestar o nosso Senhor e Salvador. Afinal de contas, que sinal de Jonas é esse, da qual Cristo fala, que será dado para aquela geração, que afinal de contas é a nossa geração, a última, né? Os últimos tempos? O que Jesus representa, né? Qual o sinal que ele deu para a nossa geração? O sinal que ele deu para a nossa geração é ele próprio. Não existe outro sinal maior do que o próprio Cristo. Porque ele não é como Jonas, um profeta marrento que de má vontade vai evangelizar o povo, pregar a conversão para o povo de Nínive. Ele não queria ir. Ele vai porque quase como se ele tivesse sentido coagido por Deus, então ele vai. Porque ele queria mesmo que caísse fogo mesmo, que a terra rachasse, engolisse aquela cidade, e pronto, acaba com esse povo de uma vez. Para que ficar tendo dor de cabeça com esse povo? Mas ainda assim Jonas se foi usado como um sinal pela providência divina para converter o povo de Nínive. E o que acontece? O povo de Nínive se converte. Ao ver ali, não vê milagre de Jonas, não tem prodígio realizado por Jonas, tem a palavra de Jonas que é dirigida ao povo de Nínive. Prontamente o povo se converteu. Por que agora o povo de Israel, os grandes, os estudiosos da Sagrada Escritura, os saduceus, os homens dedicados ao culto, são incapazes de se converter diante, na presença deste profeta? Este profeta que vem anunciar as verdades, não que ele ouviu de Deus, mas experimentar a verdade da qual ele viu, da qual ele experimentou, anunciar a verdade que é ele mesmo. Ele é o próprio Deus encarnado. Ainda assim, ele realiza sinais para dizer a nossa fraqueza humana, para a nossa inteligência frágil, necessitada de demonstrações sensíveis, para dizer para nós que ele era o Deus, e ainda assim o povo não se converte. E aí nós podemos nos perguntar, afinal de contas, o que esse povo quer, o que esse povo deseja? Que sinal é esse que eles estão pedindo? No final das contas, eles estão querendo um sinal de que Cristo não seja o Cristo. Porque se aquele homem for de verdade o Messias, nós estamos arruinados. Porque ele vai nos obrigar a mudar de vida. Se Cristo for realmente o Cristo, se esse Jesus de Nazaré é realmente o Messias, nós estamos perdidos, porque a nossa mordomia acabou. Eu vou ter que agora sair da minha zona de conforto, do meu comodismo, para começar a imitar aquilo que ele fala, por mais que eu veja que ele tenha razão.
Por mais que eu perceba, os meus olhos dão testemunho para mim mesmo de que esse homem não é um homem qualquer, mas ele vai me desinstalar. Jonas, ele anuncia para o povo de Nínive a conversão, e o povo que se converte, antes de se converter, eles fazem penitência. Eles vestem de saco, colocam a cinza sobre a cabeça. O povo de Israel não quer fazer penitência. O povo de Israel não quer se converter. Venho antes de Cristo para anunciar a mesmíssima coisa, João Batista. O que vão fazer com João Batista? Vão cortar a cabeça de João Batista. João Batista, mesmo antes dele não ter sido, enquanto ele ainda vivia, pregava, etc., ele não era bem visto pelos fariseus, nem pelos saduceus. Ele era colocado mesmo como a ralé. Quem seguia Cristo, o João Batista, era aquela parcelazinha bem mais ignorante mesmo, bem mais, me permitam usar essa expressão, bem mais desqualificada do povo de Deus. Os últimos dos últimos mesmo. E os poderosos que seguiam a João Batista, ou pelo menos que admiravam a João Batista, admiravam ele de longe, como no caso de Herodes. Mas o que adiantou isso? Nada. Porque ele mesmo que admirava ele de longe, foi ele próprio, Herodes, que mandou matar João Batista. O encontro com Cristo, ele é exigente. Mas não é exigente no sentido de ser pesado, não nos pesa nada, porque ele não nos exige que nós cavemos com as nossas próprias mãos, que nós cavemos valendo-nos de nossas próprias forças. Mas ele nos sugere um caminho de salvação, ele nos pede que nós entremos nesse caminho de salvação, e o resto, ele pediu que nós confiássemos nele, que nós pegássemos o jugo dele, ou seja, não caminhar com o nosso próprio jugo, com o nosso próprio peso, mas caminhar com o peso dele, caminhar com os instrumentos dele, caminhar junto com ele. No final, ele nos comunicaria um Espírito que nos mostraria e nos conduziria a toda a verdade. Ele nos manda o Espírito Santo para que não é à toa, é para que nós tenhamos uma força que não é nossa. Tanto se fala da virtude da fortaleza, para que serve essa virtude da fortaleza, da qual ninguém pensa? Eu sou fraco, frágil, eu sei que eu não dou conta de muita coisa, mas pela virtude da fortaleza, que é um dom que o próprio Deus nos concede, mesmo tendo um corpo fraco, eu consigo fazer muito. O mérito é meu? Claro que não. O mérito é de Deus que me concedeu o dom. O que eu fiz? Eu me abri a esse dom, eu me submeti à verdade. O que esse pessoal aqui não quer fazer. Eles se recusam a se submeterem à verdade, não conseguem abrir os olhos e enxergar o Cristo, porque eles têm medo. Porque se eles enxergarem a Cristo como Ele é, se eles derem uma brecha para Ele, Ele entra. E quando Ele entra, Ele faz estrago. Faz estrago mesmo, Ele acaba com o homem velho, destrói, reduz o homem velho a pó. Mas para desse homem velho que reduz a pó, Ele fazer um homem novo, né? Como se ele reduzisse de novo a cinza ao barro, para ele remodelar nós novamente, colocando em nós de novo aquela imagem e semelhança primordial da qual Adão e Eva foram munidos, não é? Tiveram a graça de receber, embora tenham perdido, mas eles tiveram a graça de serem criados, aquela graça original. A gente, diante desse texto do Evangelho, é interessante a gente meditar sobre outro aspecto daquela fala de São Paulo, que diz: eu não tenho medo da graça que não passa. Eu tenho medo da graça que passa e eu não vejo. Por que é interessante a gente meditar essa passagem diante desse Evangelho? Porque a graça que passa e eu não vejo a culpa é de quem? É minha. Eu não vejo porque eu não quis ver. No final das contas, São Paulo está dizendo, eu tenho medo é de mim. Eu tenho medo de mim, de como é que eu vou estar na hora que o Senhor passar. Se eu não tiver com o coração aberto, se eu não tiver com a minha mentalidade, meu espírito reto, Ele vai passar e eu vou virar as costas para Ele. Ele vai passar e eu vou estar com os olhos fechados e não vou enxergar a claridade da qual emana do próprio Cristo. Portanto, não peçamos muito sinais a nosso Senhor. Né? Na nossa relação com Cristo, busquemos nos aprofundar somente na sua pessoa. Né? Sinais Ele já deu muitos sinais. Né?
Os evangelhos nos dão testemunho de uma pequena parcela deles. Ele continuou dando sinais através dos seus santos ao longo da história da igreja. E a nós, cabe o quê? Continuar pedindo sinais? Me dá um sinal, faz isso na minha vida, não sei o quê. Se o senhor fizer isso, eu vou me converter, etc. Vamos parar com isso. Vamos sair dessa superficialidade, apesar de serem terríveis e grandes os milagres, são superficiais, porque todos eles giram em torno de uma coisa, do conhecimento que nós devemos ter do próprio Cristo. Os sinais que ele já deu servem para afetar a nossa sensibilidade, afetar a nossa inteligência humana e nos provar que ele de fato é o Messias, para que nós, reconhecendo, enxergando e aceitando quem ele é, nos aprofundemos nele. E nos aprofundando em Cristo, no seu conhecimento, nós nos tornemos prisioneiros dele. Através do conhecimento de Cristo, nós sejamos incapazes de nos apartarmos dele, de nos separarmos dele, de viver uma vida longe dele. Quem conhece a verdade, quem conhece a beleza daquilo que é Cristo, quem experimentou a alegria do Evangelho, não consegue, é impossível. Quem experimentou ela de fato, na pele, no coração, no espírito, seja onde for, quem mergulhou nela, não consegue jamais afastar dela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,